Olá, amados, que a graça do nosso Deus seja com cada um dos amados, com os irmãos, que nosso Jesus possa estar abençoando o lar, a vida de cada um de vocês. Estamos mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Lucas. Hoje vamos estar estudando o capítulo 17 e o capítulo 18. Antes vamos orar ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo livramento, pelos cuidados do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, nós te rendemos graças, Jesus, por mais um dia de vida, que o Senhor possa continuar abençoando, Pai, cada um dos amados irmãos, guardando cada um, Jesus, protegendo, livrando de todo mal, de todo perigo, que o Senhor possa continuar abençoando as nossas vidas, nos dando saúde, ó Pai, abençoando a nossa igreja, toda a liderança, desde o pastor Jesus até o mais humilde, que possamos estar todos debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Continua, Pai, conosco e nos dê, Pai, o discernimento, Pai, sabedoria, para estar aprendendo cada vez mais da Tua palavra, Pai, e que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, a praticar, ó Pai, e que o Senhor possa falar e ministrar nos nossos corações a cada domingo, a cada vez que nós abrimos a Tua palavra para meditarmos, que o Senhor possa nos ajudar a compreender, a entender aquilo que estamos estudando. Abençoe a todos os professores, ó Pai, e que nós possamos, Pai, todos estar sendo instruídos por Ti e por Teu Espírito Santo. Continua, Pai, conosco a falar aos nossos corações. É que nós pedimos e já agradecidos estamos no nome santo de Jesus. Amém. 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 Então hoje, capítulo 17 e o capítulo 18 do livro de Lucas. Título da nossa lição: As boas novas para todos os povos. Nossa lição está subdividida entre 3 pontos. Primeiro, cuidados no serviço, Lucas 17, de 1 a 10. O segundo ponto, curas a caminho de Jerusalém, versos capítulo 17, verso 11 ao 19, e o capítulo 18, do verso 35 ao 43. E o terceiro ponto, a parábola sobre oração e riquezas, capítulo 18, verso 1 a 14, e do verso 18 ao 30. Hoje tenho o prazer de ter a companhia da minha amada esposa, que vai estar me ajudando na lição de hoje, né? Então, ela vai fazer uma pequena introdução do nosso ensino de hoje, e depois a gente, na sequência, vai, então, dando continuidade. Amém. Então, eu vou estar lendo aqui a introdução da lição. Estamos na terceira parte da viagem de Jesus a Jerusalém. Nesse trecho, irá a Betânia, pouco antes da entrada triunfal que o conduzirá à morte em nosso lugar. Lucas faz um apanhado de situações enfrentadas no caminho, sem se preocupar em deixar claras as conexões entre os episódios. Então, o primeiro ponto, cuidados no serviço. Jesus, então, chama a atenção dos discípulos para o cuidado que precisam ter para não servirem de pedra de tropeço, escândalo, instrumentos que levam os outros a errar. Precisam sentir que eram vistos por muitos e deveriam perceber a sua responsabilidade. Jesus disse que era preferível a morte do que fazer alguém errar, a partir do seu péssimo testemunho. Como tem sido o nosso testemunho nos lugares que Deus tem nos enviado? Será que nós estamos tendo essa responsabilidade de estarmos mostrando que servimos a esse Jesus maravilhoso? Então aqui Jesus está orientando, ou chamando a atenção dos discípulos para a responsabilidade deles, de cada um, de não servir de pedra de tropeço, para atrapalhar a vida dos nossos irmãos, daquelas pessoas ao qual Deus tem colocado no nosso caminho. Então, como tem sido o seu testemunho, né? Que nós possamos estar meditando um pouquinho, parando para pensar no que nós estamos fazendo, aonde nós estamos indo. Será que nós estamos dando o bom testemunho de Cristo, mostrando que somos os filhos verdadeiros do Senhor?
né? Então, o caminho diante do erro de alguém será o da repreensão e do perdão sem limite. Jesus vai falar também sobre o perdão, quantas vezes nós devemos perdoar. Agir assim requer fé e os discípulos desejavam ter a sua fé aumentada. Jesus deseja ajudá-los e mostra que devem buscar uma fé genuína. Tendo essa fé genuína, em busca dessa fé genuína, consequentemente, a fé deles seria aumentada. Jesus conduz o olhar dos discípulos para uma árvore, cujas raízes são profundas e que seria muito difícil removê-la. Tudo indica tratar-se da amoreira negra, cujas raízes podem existir por mais de 600 anos. O porte dessa árvore é média e ela chega a uma altura de 4 a 12 metros, né? Então, uma árvore que Jesus está chamando a atenção aqui para o olhar dos discípulos. Talvez os discípulos pudessem ser atraídos a se sentir orgulhosos por cultivarem uma qualidade de fé capaz de perdoar sem limites. Então Jesus se antecipa e mostra que o servo não pode se vangloriar de executar bem o seu serviço, pois é exatamente esta a sua função, servir. Então nós estamos neste mundo para servir a esse Deus, e que nós possamos estar sendo usados pelo Senhor a cada instante, a cada momento, que nós possamos servir a Deus com todo o nosso amor, com toda a vontade. Então, repetindo, os tropeços, não devemos ser pedra de tropeço para as pessoas, Então vamos ser o exemplo para as pessoas, para o crescimento das pessoas e não como pedras de tropeço. E quantas vezes se deve perdoar o irmão? O verso 4 do capítulo 17 chama a nossa atenção, Sempre que ele pedir perdão. E aqui a gente abre aspas para perguntar, para os irmãos. E é fácil, toda vez que alguém erra contra nós, principalmente, é fácil a gente estar ministrando perdão? Tanto que não é fácil, que é difícil, que a gente vê que na sequência, o que os discípulos disseram para Jesus? Aumenta-nos a fé. Então a gente vê que realmente não é fácil, a gente está ministrando perdão. E que quando a gente precisar ministrar perdão para alguém, que esse perdão seja que seja sincero, seja honesto, seja do todo o nosso coração. E o perdão é perdão, esquecer. Então aqui Jesus chama essa atenção também sobre o perdão. Então a gente vai estar falando um pouquinho agora o segundo ponto da nossa lição, que é as curas a caminho de Jerusalém. Então eu vou estar falando um pouquinho sobre as curas a caminho de Jerusalém. 10 leprosos de longe pedem a compaixão de Jesus, que lhes ordena dar um gesto de fé, cumprir os preceitos legais após assumirem a cura. Os 10 demonstram ter fé e saem de imediato. Sua fé em obedecer lhes devolveu a saúde, porém, só um volta para agradecer. Jesus reconhece naquela atitude a busca de algo mais que a cura física e assegura-lhe a salvação. Todos clamaram a Jesus. Os 10 foram curados, porém, só um foi salvo e recebeu a cura física e espiritual. Porque teve gratidão, Buscou agradecer a Deus, então Deus reconheceu aquilo, Jesus reconheceu e deu a cura espiritual também, e ele foi salvo. Então é a importância da gente estar reconhecendo e agradecendo a Deus pelo milagre da vida, pelo milagre da saúde, de estarmos sendo guardados pelo Senhor, por esse vírus que tem atingido tantas pessoas na nossa cidade, e Deus tem nos poupado, Deus tem nos guardado, Então a questão de agradecer ao Senhor pelos cuidados, pela cura, por aquilo que Deus, porque aquilo que Jesus tem feito e tem nas nossas vidas. Você veja que os 10 leprosos chegaram para Jesus e clamaram a ele uma cura. E Jesus, então, fez a cura ali, concedeu o pedido que eles estavam fazendo para eles, e quantos que voltaram para agradecer? Então a gente vê que muitas vezes as pessoas se preocupam em pedir e agradecer.
Então temos que lembrar também nas nossas orações de estar agradecendo a Deus, né, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, pelos seus cuidados, né? E esse que voltou para agradecer a Jesus, né, a gente vê que além da cura física, ainda ganhou de presente o melhor de tudo, que foi, né, a sua salvação, a sua cura espiritual. Então a importância, né, de estar reconhecendo, de estar agradecendo, né, porque tudo aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas, né? E o capítulo 17, então, vai terminar, né, falando sobre a vinda do reino. E tem para os mais antigos aí, vão lembrar, né, daquele cântico que a gente cantava, né? Porque é assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Então você veja, vai ser assim, né? Como o relâmpago que sai no Oriente e se mostra no Ocidente, assim vai ser a vinda de Jesus, né? E que quando isso ocorrer, né, nós possamos estar preparados, né, para subir com Ele, para receber a salvação, que é aquilo que a gente tanto almeja, né, tanto deseja, que é estar indo morar com o Senhor Jesus. Então aí termina então o capítulo 17, né? E o capítulo 18 vai começar falando sobre a viúva e o juiz, né? O que essa viúva tem a ver com a nossa história de hoje, né? Ela quer que o juiz, né, julgue a causa dela, e ela insiste, insiste, vai uma vez, vai duas vezes, vai três vezes, e o juiz ignora ela. E isso serve de lição para a gente, né? Para a gente persistir nos nossos objetivos, naquilo que a gente deseja, né? A gente vê que essa viúva aqui, ela foi persistente naquilo que ela queria. Ela queria que a causa dela fosse julgada, e ela foi lá atazanar a vida do juiz, né? E o que o juiz fez, né? Ele concedeu então o desejo da viúva, que era o julgamento da sua causa, né? Então a gente vê que de tanto insistir, o juiz atendeu a viúva. Então serve de lição para nós, né? De não desistirmos das coisas tão facilmente, né? Vamos estar insistindo naquilo que a gente deseja, né? Que é através da insistência, né, que a gente vai atingir o nosso alvo. Então muitas vezes a gente quer uma resposta para uma oração, por exemplo, imediata, né? E as coisas não são do nosso tempo. As coisas estão todas nos tempos do Senhor, no tempo de Deus. Então a nossa insistência deve sim pedir e dar-se-vos-á. Quando? Quando for da vontade do Senhor, né? Então a gente vê que ela conseguiu aquilo que ela almejava, através de como? Da sua insistência. E o juiz concedeu o que ela queria, né? E o verso 8 aqui do capítulo 18 vai dizer: quando vier o Filho do Homem, assim achará porventura fé na terra? Será que quando Jesus vai voltar, ele vai achar a fé do tamanho dessa viúva, por exemplo, que não, eu vou insistir, eu vou persistir, que o juiz vai me atender, né? Então esse tem que ser o nosso foco, né? O nosso objetivo, ter fé, né? Insistir naquilo que nós almejamos, naquilo que nós queremos, que com certeza através disso o Senhor vai se agradar de nós e vai atender então a nossa petição. Na sequência, está falando sobre a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. O verso 14 diz o que para nós? Tudo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será então exaltado, né? Então, o fariseu e o cobrador de impostos. O fariseu está lá, né, se exaltando e falando aquela coisa arada toda, se exaltando o seu ego e tal, né? E o cobrador de impostos vem ali com toda a sua humildade, e a palavra nos fala que qual que Deus se agradou mais, né? Daquilo que se dirigiu a ele com humildade, né? Então, é bem claro o verso 14, tudo que será, né, que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Na sequência, Jesus e as crianças, né? Aqui a gente tem coro salteado, né? Jesus e as crianças. O verso 17 fala o que para nós? Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele, né? Como uma criança. Como que é uma criança? Uma criança. Uma criança é pura, né? Uma criança é sincera, a criança é inocente. Então, assim que nós devemos ser, né? Ao receber o reino de Deus, né? Sermos sinceros, puros,
buscarmos fazer a vontade de Deus, obedecendo. É assim que nós devemos receber o reino de Deus. Se nós nos fizermos como uma criança, né, como a Cíntia falou, ser sincero, ser puro, né, ter o coração humilde, né, de chegar na presença do Senhor, de abraçar o Senhor, de sentar no colo de Jesus e estar ouvindo o som de Jesus, a fala de Jesus, o consolo de Jesus, e acima de tudo estar aceitando tudo isso e recebendo Jesus como realmente como nosso único e suficiente Salvador, né, assim nós vamos herdar esse reino, vamos chegar a esse reino aí, né? Que Jesus está falando. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então que nós possamos, né, ser humildes como uma criança ao chegar na presença do Senhor, e assim a gente vai estar conseguindo alcançar aquilo que a gente tanto almeja, que é estar com Jesus no seu reino. Amém? Aí nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição de hoje, que diz para nós o quê? As parábolas sobre a oração e riquezas. Já no verso 1 do capítulo 18, Jesus está chamando a atenção para nós orarmos quando? Orar sempre, né? Todos os dias nós devemos praticar a oração, que é através tanto da oração como da palavra do Senhor, é que nós conversamos com Deus, que nós nos dirigimos ao Senhor e que nós ouvimos, né, o Senhor responder, né, o Senhor a falar conosco, o Senhor nos atender, né, as nossas petições. Então orar sempre, orar sem cessar. Né? É na oração que encontro vida, na oração que eu encontro paz, na oração eu encontro resposta e na oração eu ouço a voz do Senhor. Então orar sempre, né? E na sequência ali vamos estar falando sobre o jovem rico, né? E esse jovem rico, ele falando sobre riquezas, ele chega para Jesus e fala: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Né? E aí Jesus fala: você conhece os mandamentos? Aí ele fala: desde criança eu pratico, eu obedeço os mandamentos do Senhor. Né? Então aí Jesus, conhecendo o coração dele, aonde estava, né, o coração daquele jovem, Jesus fala para ele: então vai, vende tudo que tens, né, reparta aos pobres, doa aos pobres, e assim você siga-me, né? E o que ele fez? Né? Ele foi imediatamente, vendeu tudo que tinha e seguiu Jesus, né? Não, muito pelo contrário, porque o amor dele é o dinheiro. Então, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, não é o dinheiro. E aí aquele jovem, então, preferiu, né, se ficar na posição que ele estava e de não seguir ao Senhor. E daí a gente vê na sequência ali que ele ficou triste com aquilo, né? Com aquela situação, mas não preferiu não obedecer o que Jesus estava mandando, né? O que Jesus estava falando. Então, o que é impossível para os homens é possível para Deus. O verso 17, né, tá falando assim para nós, que aquilo que é impossível para os homens, ele não quis, né, deixar as riquezas, né? Então, que para ele era impossível aquilo. E a gente vê que tudo que é impossível para o Senhor, né, que é impossível para o homem, é possível para Deus. Né? Então, que nós possamos persistir nisso também, né? Que aquilo que é impossível para nós, para Deus, nada é impossível. Aí Jesus vai estar falando mais uma vez sobre a sua morte. Né? Jesus várias vezes chama atenção para os discípulos ali, para preparar ele para aquele momento que Jesus iria passar pela perseguição, né, que ele ia sofrer, que ele ia ser cuspido, que ele ia ser açoitado, que ele ia sofrer, né? Só que, e ali no capítulo 18, dos versos 31 a 33, só que o que acontece? Né? Mais uma vez, no verso 34 diz para nós: porém, eles não perceberam ou nem compreenderam o que Jesus dizia. Né? Jesus estava querendo já preparar o coração deles, né, para que tudo aquilo que ia acontecer com Jesus, que estava prestes a acontecer com Jesus, né, e Jesus insistiu mais uma vez em estar chamando a atenção para eles sobre esse assunto, né, e aqui no verso 34, né, diz que eles não percebiam, não compreendiam o que Jesus falava, né, aí aquilo incomodava Jesus, porque Jesus queria já
preparar, né, os discípulos para aquele momento. Então, o capítulo 18 vai estar terminando falando sobre a cura do cego de Jericó. Né? O evangelista Marcos diz que o nome desse cego era Bartimeu. Né? Então, o cego, percebendo a movimentação da multidão, procurou informar-se do que era aquilo, do que se tratava, aquela movimentação toda, né? E ao saber que era Jesus que estava passando por ali, aí ele começou a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Jesus, o cego começa a clamar, a clamar, a clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi o único que usou o título messiânico de Jesus, né? Filho de Davi. Né? E Jesus, então, para, e veja quem percebe que aquela motivação, aquele grito chama a atenção de Jesus, e Jesus para imediatamente, né? E fala com Bartimeu, né? O que ele deseja, que eu veja, Senhor. Aí diz que imediatamente ele começou a enxergar. E daí ele já foi dando glória a Deus e começou a seguir Jesus. Então esse Jesus maravilhoso que ouve o nosso clamor é o Jesus que ouviu o clamor do cego, né, de Jericó, do cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que nós possamos, né, sempre que também tivemos alguma dificuldade, que nós possamos clamar, né, esse Jesus maravilhoso, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Então a gente tem visto, né, e acompanhado tantos males, né, tantas coisas acontecendo na nossa sociedade, no nosso meio, né, e nós devemos clamar a esse Jesus maravilhoso que ouve o nosso clamor e, acima de tudo, que atende o nosso clamor. Então, que todos os nossos momentos de dificuldades, todos aqueles momentos que nós precisarmos, nós possamos ter a certeza que esse Jesus maravilhoso estará sempre de braços abertos, de mãos estendidas para nos atender, para ouvir o nosso clamor e para atender aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente necessita, pois Ele é Pai, né, é aquele que nos acompanha, é aquele que nos guarda, é aquele que nos ouve e é aquele que nos atende. Que nós possamos, né, estar aprendendo mais a cada domingo, a cada dia, esses ensinamentos, essas lições maravilhosas que nós temos tido a oportunidade, o privilégio e o prazer de estar acompanhando. Né? Semana passada, o pastor Jaime trouxe a lição para nós. Né? Hoje a gente está aqui, né, estou com a Cíntia aqui, a gente está tentando, né, ministrar, trazer alguma coisa a mais. E semana que vem vai ser o pastor Maurício, eu creio. Né? Então, que nós possamos estar prontos, né, a aprender a cada domingo, principalmente, né, e que nós não ficamos somente nesses momentos de lição de domingo, mas que todos os dias nós possamos estar abrindo, né, a palavra de Deus para ouvir aquilo que Deus tem para falar e ministrar aos nossos corações, né? Nós possamos estar sempre dispostos a estar praticando, né, a palavra, ouvindo, lendo, praticando tudo aquilo que Jesus tem para nos falar, né? Que nesses momentos de pandemia aí, no momento de afastamento social, nós possamos estar nos unindo, né, em oração, nos unindo através dos vídeos aulas, através do Zoom, né, que a igreja tem trabalhado bastante com o Zoom, que nós possamos estar aí procurando nos envolver cada vez mais através dos vídeos aí, né? Que nosso Jesus possa continuar a guardar o lar de cada um dos amados, possa continuar a cuidar de cada um dos amados, né? A saudade é grande de todos os irmãos, né, Cíntia? Que nós possamos estar aí pedindo que esse Jesus, filho de Davi, que ele possa estar confortando nossos corações, que nós possamos estar de alguma maneira estar unidos, né, junto com os irmãos, né, mesmo que distante através dos vídeos, né? Essa semana fiquei tão feliz quando o irmão Israel, né, mandou uma mensagem para mim lá: "E daí, pastor, como é que tá? Daí, tal, com saudade e tal. Pena que nós não possamos estar juntos, né?" Daí eu sempre brinco com ele, né? Faço, vai treinando aí no violão aí que daqui a pouco a gente vai estar junto aí cantando nossas modas junto, né? Aí ele foi muito gentil, né? A gente brincou um pouquinho, né? Porque é só assim que a gente consegue sentir um pouquinho da presença dos amados, né?
Então que nós possamos estar aí de vez em quando pegando o telefone, ligando, mandando mensagem, né? Temos essa facilidade do WhatsApp hoje, né? Manda uma mensaginha aí, né? E isso conforta o nosso coração, de saber que nós, apesar da distância, nós continuamos unidos, que nós possamos continuar assim, né? Nos unindo através das redes sociais, dos instrumentos que Deus tem nos dado, né? Agradeço a oportunidade mais uma vez e que o Senhor possa continuar a guardar, a nos abençoar, né? Estamos juntos aí para que Deus possa abençoar as nossas vidas, amém? Assim a gente vai estar orando a Deus, agradecendo por essa oportunidade e que nós possamos estar debaixo da graça, debaixo das mãos do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar então. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos dado, Pai, a oportunidade, Senhor Deus, de estarmos estudando a Tua Palavra, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, ó Pai querido. E, Pai, onde quer que essa palavra tenha chegado, Pai, que possa estar impactando, Pai, o coração daqueles que a ouviram, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar falando, Senhor Deus, que tudo que foi falado aqui possa estar ficando guardado em nossos corações, ó Pai querido, que possamos, Pai, estar colocando em prática, Pai, tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem nos mostrado, Pai, que tem falado aos nossos corações, Senhor Deus. Muito obrigada, Deus, pela vida de cada irmão, Pai, que está conseguindo acompanhar, Pai, as programações da igreja, Senhor Deus. Muito obrigado pela vida daqueles, Pai, que estão agora, Senhor Deus, em seus lares, Pai, protegidos por Ti, Senhor Deus. Muito obrigada, Deus, porque nós podemos ter um lar, Pai, porque nós temos, Pai, onde estarmos, Pai, nesta noite, Senhor Deus, e que o Senhor possa, Pai, estar se fazendo presente, Pai, na vida de cada um, Pai, dos irmãos, ó Pai querido, que estão lá, Pai, nos seus lares, Pai, acompanhando, Pai querido, as atividades da igreja, a Tua lição aqui, Pai, nesta hora, Senhor Deus, que tem falado tanto aos nossos corações, ó Pai querido, que possamos, Pai, buscar, Pai, cada vez mais a Ti, Senhor Deus, que possamos estar aprendendo cada vez mais a Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigada por tudo, desde já eu agradeço em nome de Jesus. Amém, ó Pai querido. Amém? Então não esqueça que semana que vem, né? Hoje foi 17 e 18, então semana que vem provavelmente 19 e 20, né? Que os irmãos possam estar sendo abençoados pelo Senhor. Fiquem todos com Deus. Amém. E até a próxima. Deus abençoe. Até a próxima. Deus abençoe. Amém? Amém.